Fala galerinha, beleza? Vim aqui pro YouTube porque Instagram bugou, não deu certo a nossa live por lá, mas a gente não desiste nunca. E o nosso tema é autoestima. Eu tinha preparado todo um histórico, eu esqueci o nome, que fala um roteiro, para falar para vocês sobre aquilo que eu aprendi em relação à autoestima com o curso que eu fiz da Fabi Bertotti e com o que eu venho aprendendo a cada vez que eu vou atendendo e lendo mais livros sobre a mente, sobre o subconsciente. Eu trago para vocês uma outra questão que eu acho que eu nunca tinha visto ninguém falar e tem me despertado muito falar sobre isso na internet. E para falar a verdade para vocês, eu comecei a compreender isso nessa madrugada. Comecei a entender nessa madrugada. E ainda assim estou aprendendo junto com vocês. Então, mais o pouco que já entendi, quero trazer para você a respeito de como é a autoestima que Deus quer para nós, que Deus deseja para nós. Porque quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de um autoconceito, um autocontrole e uma estima, que gera uma estima de você. De como você se vê, aonde você quer chegar, o que você quer entender sobre si, como você se olha, questão do amor próprio. Só que quando você fala de amor próprio, eu recebi uma pergunta da minha irmã sobre isso, no raciocínio dela, eu fiquei pensando também essa semana, que quando você fala, tá todo mundo falando de amor próprio, você tem que se amar, se amar, se amar, mas quando você lê a Bíblia, Deus fala para você renunciar a si mesmo. Então, aonde é que tem que chegar tudo isso quando você senta e fala de autoestima, que você tem que se amar, que você tem que se vestir melhor, que você tem que se cuidar, mas entender qual é a autoestima que Deus quer para nós. De primeiro momento, eu quero dizer para você que tudo começa na infância. Desde a infância, você vem sendo preparado para vivenciar aquilo que Deus escreveu para você. Conforme as pessoas que estão à sua volta vão te instruindo, ensinando e falando coisas ao seu redor, você vai adquirindo aquilo como uma esponja. E conforme você vai crescendo, essa esponja vai apertando e automaticamente você vai voltando nesses conceitos que foram criados para você na infância. Isso é perigoso? Sim, porque eu como mãe penso quanto que eu posso ter estragado já os meninos, mas preciso melhorar também muita coisa. Porque cada vez que a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que a gente precisa melhorar mais. Tem coisas que eu ainda não cheguei nem a colocar em prática e estou começando a colocar, porque meu marido mesmo fala, você está lendo, mas parece que não está colocando em prática. Vamos começar a colocar em prática. Agora ele me desafiou. E aí, quando a gente entra nessa questão de autoestima também, você tem que entender os seus valores. Quais são os seus valores? Porque independente de você estar se sentindo bem, se vestindo bem, se portando bem, se cuidando bem, tendo amor próprio, e você não está dentro daquilo que você acredita, você não está vivenciando os valores que você deseja para você e que você valoriza, né, mesmo para o seu futuro, sua vida, o seu eu, você não vai estar bem com você mesmo. E nem diante da presença de Deus. Primeiro porque se você não está bem com você mesmo, você começa a se martirizar, a se danificar, mas preste atenção. É muito perigoso também quando você está muito além da estima que você deveria ter sobre você. Então, em todos os casos, você não pode, não é que você não pode, mas você não deve subjugar aquela criança que você era e você também não deve ultrapassar esse amor que é para você, aquilo que Deus te entregou, para que você seja também útil e agradável ao outro, não somente a você, que você veja o outro, que você pense no outro, em vez de estar somente vendo a si mesmo. Um exemplo que eu descobri essa noite é o exemplo de Paulo. Porque Paulo, ele deixa bem claro que ele se sente bom e agradável ao se sentir útil e ajudar ao outro, e mais agradável ainda com a estima realista e realizada de si mesmo, quando ele entende que ele pode fazer o que Deus quer que ele faça. Outro ponto muito importante é você exercer aquilo que você acredita, que Deus escreveu para você, e pensar que você precisa ir além da ideia do que as pessoas pensam sobre você. E eu sou um caso real disso, de viver muito pensando o que o outro vai pensar, e aí eu fico
voltando no assunto para pensar o que a pessoa possa estar pensando de mim sobre aquilo. Mas quando você tem uma autoestima voltada para Deus e realista dentro daquilo que Deus criou para você, você não tem que ter medo ou ficar pensando no que o outro pensa ou diz sobre você. E sim entender o que Deus está providenciando para você e o que Ele quer que você faça para atender o outro. Você precisa entender que no mundo está falando muito de autoestima, mas eles vêm com uma autoimagem, com você pode fazer tudo o que você quiser, você é quem você quiser que seja, você pode tudo aquilo que você precisa, é só você tomar de conta e tal. Mas espera, o que é que Deus quer sobre isso? No livro que eu li, que é o livro Autoestima, eu esqueci o nome do autor, daqui a pouco eu falo para vocês, ele fala bem assim, ele traz um quadro nessa relação de o que o homem considera autoestima e o que é autoestima realista para Deus. O que é autoestima que Deus quer sobre nós, de nós, né? O homem, ele fala, ame a si mesmo. Pense em você, viva o que você tem, o que você quer, o que você deseja. Você pode tudo o que você quer. E Deus fala, ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, você se ama, independente de falar que a sua autoestima é baixa ou alta, você se ama. Você não passa frio, porque você cuida do seu corpo. Você não vai passar fome, porque você vai comer, porque você não vai deixar seu corpo sentir fome. Você não vai deixar seu corpo sentir sede. Você não... É muito... E às vezes muito além do que isso. Mas entender que você precisa também amar ao outro é mais importante do que você ficar reforçando somente essa ideia de que ame a si mesmo, faça tudo o que você quiser. Calma. Porque quando você começa a pensar que você tem que fazer tudo o que você quiser, você esquece do que Deus escreveu para você e é o que Ele quer para você. E muitas vezes você esquece até da existência dele, do propósito dele na sua vida. Outra coisa que os homens entendem como autoestima é promova-se. E Deus diz, humilhe-se. Viva para si mesmo, é o que os homens dizem. Faça o que você deseja. E Deus diz, morra para si mesmo, renuncie a si mesmo. Então, é entender que o valor da vida, ele é adicionado à perspectiva divina sobre nós e não sobre o que nós queremos. Nós somos profundos e totais pecadores, mas antes disso nós somos imagem e semelhança de Deus. Essa noite, e lendo este livro, eu comecei a entender melhor sobre isso. É entender que nós somos pecadores, porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, mas a partir daquele momento que Adão e Eva comeu do fruto, nós fomos separados desse relacionamento, dessa força e desse vivenciar com Deus. Porém, com a volta do Filho de Deus, nós fomos reconectados. Deus não deixou Deus não nos desfez da ideia de que nós somos imagem e semelhança dele. Muito mais que isso. Ele renunciou, entregou o seu Filho para que nós voltássemos a essa imagem e semelhança que é a presença e a vontade dele na nossa vida. Então, tratar de autoestima é muito além de você pensar só em você. É você entender que você precisa do amor próprio e que ele está dentro de você. Mas muito mais você precisa amar ao outro como a você mesmo e entender que não é se promover, mas é renunciar a si quando você vê que o outro precisa de você. É entender como Paulo entendeu, que é ser bom, útil e agradável ao outro e vivenciar tudo e qualquer coisa que Deus quer para você. O propósito de Deus para você, para que assim você entenda o que ele escreveu a sua história e que a sua autoestima vai ser mais realista na presença dele, com um relacionamento maior que ele, do que você pensar só em você e tropeçando nos seus próprios passos e não chegar onde você deseja. Tá bom? É isso que eu tenho para falar. Tinha muito mais, que uma live de 1 hora é muita coisa, mas conforme a gente vai conversando e vai falando, e amanhã, se Deus quiser, teremos outra live, tudo vai surgindo, vai fluindo. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ativa o sininho, porque se eu não conseguir de novo, está lá no Instagram, eu estarei aqui com vocês, tá bom? Um beijo, fique com Deus e fui, como diz meu esposo.